Fala pessoal, tudo bem? Então, como combinado, estou aqui fazendo o vídeo explicando então o que foi dado na sala de aula hoje de manhã, tá? Infelizmente, tivemos um problema com a internet, então vou estar aqui passando novamente as explicações, tá? Na sala de aula eu estava falando que trigonometria vinha a ser uma matéria que estuda os triângulos, né? Aqui no texto a gente pode estar fazendo a leitura, ele vai dizer que a palavra trigonometria vem de trígono, que se refere a triângulo, né? E metria, que se refere a medida. Então, trata-se então do estudo de medidas e a relação das medidas dos triângulos. Como a gente tinha visto, o teorema de Pitágoras, ele é um teorema que faz uma relação entre cateto, cateto e hipotenusa, né? Ou a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Então vamos lá. O lado aqui. Então estou na página 15 aí da apostila de vocês, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é o cateto e a hipotenusa, coisa que a gente já sabe, já estudou. Então, sabendo disso, a gente tem aqui, né? Cateto, então, é o que está aqui no ângulo de 90 graus, são esses dois. E hipotenusa é essa que está na diagonal, tá? Então, presta atenção que os catetos são esses que estão no ângulo reto, o ângulo reto aqui, ó, né? E a hipotenusa quem está oposto ao ângulo reto, ok? Então, a hipotenusa, ó, está lá do outro lado do ângulo reto, certo? O que a gente vai começar a ver diferente de cateto? A gente vai nomear o cateto, vai diferenciar os dois. Então, assim, porque são dois catetos e se eu falar qual que é o cateto, né? Tem dois, você não sabe qual que é qual. Então, a primeira coisa que em trigonometria a gente faz é nomear os dois, tá? Diferenciar os dois. A gente, então, vai tomar como referência um ângulo primeiro. Então, olha aqui, eu tenho o ângulo alfa, tá vendo? Depois que eu tomo como referência, eu consigo dizer que aquele cateto lá, ele é oposto a alfa. E esse cateto aqui, ele é adjacente a alfa. Está escrito aqui, ó, cateto oposto a alfa, cateto adjacente a alfa. Tá bom? Então, tomando como referência esse ângulo aqui, ó, esse vértice. Tá? Se a gente mudar o vértice, então, ó, pegamos esse aqui agora. Ou então, o vértice com ângulo beta. Tá? Eu tenho o que? Um cateto oposto a beta, que é esse cateto aqui de baixo, e um cateto adjacente. Pessoal, adjacente é uma palavra que quer dizer ao lado, colado, tá? Então, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo, e o cateto oposto é o que está lá do outro lado do ângulo, tá? Dependendo, como vocês podem ver aqui, dependendo do ângulo que eu escolho, né? No caso, eu escolhi aqui alfa, eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Se eu escolho aqui beta, eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, muda, tá bom? Dependendo do ângulo que você pega, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe a diferença entre, pegar um ponto de referência, um ângulo de referência e dizer se o cateto é oposto ou se ele é adjacente, o que a gente vai fazer? A gente vai para o próximo passo, que é saber o porquê que a gente pode ter essas relações que a gente vai aprender em trigonometria, tá? A gente está aqui para aprender as relações
entre as medidas dos triângulos, ok? Então a primeira relação que a gente vai ter é a seguinte, ó. Nesse triângulo aqui, vocês reparam que eu tenho o ângulo alfa aqui embaixo, ó, o ângulo alfa, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Então eu vou ter alfa aqui embaixo, alfa, né, representada pela letra grega aqui, ó. Eita. Então repara, esse alfa aqui, ó, ele é o mesmo para esse triângulo, né? Esse triângulo aqui também, grandão, médio, né? E esse triângulo maiorzão aqui, ó. O alfa lá é o mesmo, tá vendo? Ele não muda. Então se eu escolho esse triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa lá e um reto. Se eu escolho esse médio aqui, ó, eu também tenho um ângulo alfa e um ângulo reto aqui, ó. Então são todos triângulos retângulos até agora. E esse daqui também eu tenho o alfa na ponta e o ângulo reto aqui, ó. Ok? Por essas retas aqui, ó, serem perpendiculares uma à outra, paralelas uma à outra, desculpa. O que acontece? Lembra lá do feixe de retas paralelas, né? Feixe de retas e as retas paralelas. Então, aqui acontece isso. A gente tem dois feixes aqui. E essas retas aqui, ó, paralelas. Né? Então, a gente tem aqui uma semelhança de triângulos, gente. Ó, esse triângulo aqui, ele tem os mesmos ângulos beta, alfa e 90 graus. Que esse triângulo aqui, ó, maior, ó, beta, alfa aqui no cantinho e 90 graus aqui, ó. Aqui também, ó, tem o beta lá em cima. Opa, fez um quadrado aqui. Tem o beta lá em cima, o 90 graus ali. Então, como os três ângulos dos três triângulos são iguais, quer dizer que os triângulos são semelhantes, tá? Isso quer dizer o quê? Que eles são proporcionais. Existe uma razão entre o tamanho deles e o tamanho dos lados deles. Então é o seguinte, aqui na pergunta A ele pergunta, vai fazer a seguinte pergunta, aqui na A. Os triângulos AOC, então ó, AOC, então esse triângulo menor. O triângulo OB, então OBD, um triângulo médio. E o triângulo OEF, eles são semelhantes, né? O que vai aparecer aqui pra gente? Sim, pois os três triângulos têm os ângulos internos congruentes. Os alunos também aí, né, seria uma observação que vocês deveriam. Uma observação aqui, professor. Os alunos também podem justificar a resposta utilizando outros casos de semelhança entre os triângulos, tá? Sim, os três triângulos têm os ângulos internos congruentes. Vocês podem responder isso daqui, ó, na apostila de vocês, né? Que nós temos os três triângulos com ângulos internos congruentes. Então, os ângulos aqui, ó, alfa, beta e 90 graus são iguais nos três triângulos. Então, eles são semelhantes, né? Relação ângulo, ângulo e ângulo, ok? Então, o que é importante saber aqui? Que quando temos um triângulo, né, qualquer,
de 90 graus. E eu vou fazendo aqui, ó, feixes aqui, ó. Estou fazendo triângulos semelhantes, proporcionais. Repara aqui. Repara aqui. Ó. Olha o que acontece. De D até O lá, ó, tem 13 centímetros, tá vendo? 13 centímetros. E de B até O tem 12, ó. O que vai acontecer? De F até o O aqui, ó, vai ter quanto? 26. E embaixo aqui vai ter 24. Olha ali. Então, ó, eu tenho o triângulo médio aqui, ó. Triângulo médio com lados 5, 12 e 13, né? Depois eu tenho o triângulo grande, esse grandão aqui, ó, com os lados, ó, o grandão aqui, com os lados 10, 24 e 26. Então, ó, isso quer dizer que os triângulos são semelhantes. Aqui, ó, pode reparar, né? Vocês já repararam aqui, ó, 5, 10 é o dobro. Então, embaixo também tem que ser o dobro. E aqui na hipotenusa também tem que ser o dobro, tá? Isso é semelhança. Se eles não fossem semelhantes, o que podia acontecer? Isso aqui, ó, podia ter um valor igual, um diferentão aqui, ó, nada a ver, sabe? Tipo 64 aí. Aí não é semelhante, né? Mas você ia ver também que aqui dentro, se acontecesse isso aqui, ó, aqui dentro, os ângulos iam ser todos diferentes aqui, ó. Isso aqui ia ser diferente desse, esse aqui diferente desse. Então, assim, a gente só tem essa semelhança, essa proporção de lados, né, e tamanho, porque eles são semelhantes e os ângulos são iguais, tá? É isso que é o importante aqui nessa página que a gente tem que estar atento. Indo para a próxima página, pessoal. Então, ó, próxima página, então, página 16, vai ter a seguinte pergunta, né? Em cada triângulo, escreva a razão entre a medida do cateto oposto e do cateto adjacente ao ângulo de medida alfa. Então, vou tirar o zoom agora, né? Vamos entender essa pergunta aqui, ó. Vamos deixar ela pertinho aqui, para a gente entender. Ó, sobrepor aqui. Já sei. Vou colocar em cima. Aqui deu bom, deu bom. Apagar tudo isso aqui. Eita, apaguei tudo mesmo. Ah, é que eu tô com isso. Beleza. Aí, já me achei. Então, seguinte. Por enquanto, não quero que vocês se atentem ao que está escrito aqui, tá? Por enquanto, não. E vamos lá ler a pergunta de novo. Em cada triângulo, então, esses três triângulos, o pequeno, o médio e o grande, escreva a razão. Razão, o que é, pessoal? É uma fração ou uma divisão, ok? Escreva uma divisão ou uma fração entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente do ângulo de medida A, alfa.
Então, vamos lá, treinar. Alfa está aqui. Quem é o cateto oposto? Esse é o cateto oposto do pequenininho. Esse aqui, ó, é o cateto oposto do médio. E esse aqui, ó, é o cateto oposto do grande. Então, todos os três estão opostos a alfa, os catetos. Ok? E quem é o adjacente? O adjacente é aqui, ó. Esse pedacinho, 7 centímetros, 2. Depois, esse pedaço maior aqui, ó, 12 centímetros. E depois esse pedaço aqui de 24 centímetros. Tá? Esses são adjacentes a alfa. Então, a gente vai fazer uma fração, ó. Escrever uma fração entre a medida do cateto oposto e a do cateto adjacente. Então, cateto oposto em cima e cateto adjacente embaixo, né? Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto do triângulo pequeno? Então, eu vou colocar assim, ó, triângulo pequeno. Ele vai ter o cateto oposto, olha ali, ó, 3. E o cateto adjacente, opa, é esse aqui, ó, 12. 3 dividido por 12. Do triângulo médio, eu vou ter, opa, eu vou ter cateto oposto aqui, ó, oposto 5 e cateto adjacente, ó, 12. E ó, aqui eu errei, pessoal. Aqui eu errei, aqui é 7,2. Aqui é esse pedacinho, né? Do pequeno é o pedacinho aqui, ó. 7,2. E do triângulo grande, vou colocar aqui no canto aqui, ó. G de grande é quanto? Vamos lá. Cateto oposto 10 e o cateto adjacente é 24, ó. Esse deitadão aqui, ó. Ó, esse pedaço vale 24, tá vendo? Beleza, pessoal. Então a gente fez aqui, ó, a razão, né, desses daqui. Cateto oposto em cima, cateto adjacente embaixo. O que vai acontecer agora? Vamos dividir isso aqui na calculadora para ver o que dá. Então, ó, calculadora em mãos, né? Aqui. O cateto do pequeno é 3 dividido por 7,2. Quanto é que vai dar? 4166666. Esse 7 aparece porque ele ia ser 6 para sempre, aí ele arredondou para 7. Então 4161666, né? Se a gente pega aqui agora 5 dividido por 12, que é do triângulo médio, o que vai acontecer? 0,41666666. Que até errei, né? 0,41. Então aqui, ó, 0,4166666. Vou embora. O que vocês acham que vai acontecer agora com essa aqui, ó? 10 dividido por 24. 416666666. Então, galera, o que aconteceu? A proporção, a razão, né, dos lados dele são iguais. Se a gente pega dois lados do mesmo triângulo e faz uma divisão, se a gente pegar do pequeno, do grande e do médio, se a gente pegar dois lados do pequeno,
vai dar uma razão. Aí a gente pegar os mesmos dois lados do médio, vai dar a mesma razão. Isso acontece por quê? Porque eles são triângulos semelhantes. Ok? Isso foi o que foi passado na aula de hoje. Tá bom? Vou até descobrir aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Ó? Mesmo resultado que a gente achou. O que é importante a gente saber então? Que quando temos triângulos que saem, que tem, né? Essa cara aqui, ó. Eles com dois ângulos iguais, três, né? Os três ângulos iguais aqui. O que vai acontecer? Eles vão ser todos proporcionais, tá bom? Semelhantes. E na quinta-feira a gente vai descobrir outras características desses triângulos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.